Fala, criativos, tudo bem? Eu sou Eugênio Calisto. Eu sou a Rafaela Caçapava. E eu sou a Kelly Danos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao BoraCast, o nosso podcast para a gente conversar um pouquinho sobre economia criativa, criatividade, design, tendências, inovação e muito mais. E hoje o nosso tema é Design Thinking, né? Como transformar problemas em soluções criativas e inovadoras. Então, bora? E o que torna um problema um terreno fértil para a inovação? E como a ideia se torna uma solução prática com um olhar empático? E por que se fala tanto de design thinking e, afinal, o que significa aplicar esse conceito de uma forma útil e transformadora? Que tipo de mudança acontece quando a gente aprende a pensar no outro e não apenas para o outro? E para responder essas perguntas, hoje o nosso convidado é o Zilciano. Agora tem um Todos comemoram. Agora tem. Tá. Ele foi julgado no Eu fui episódio muito passado. julgado porque eu inseri com o Retrasado. argumento errado. Mas, Zil, seja muito bem-vindo, que bom ter você aqui com a gente. E quem melhor do que você para se apresentar, então... Quem és, Zilciano? Então, oi pessoal, eu sou o Zil. Inclusive, para vocês me encontrarem nas redes sociais, é só procurar Oi, sou o Zil. Eu sou designer por profissão, trabalho como designer há mais de 16 anos, também sou desenvolvedor de sistemas e trabalho no ecossistema de inovação com inovação, né? Meu objetivo é trazer um pouco dessa visão de como inovar a partir do pensamento de design. Então, acho que é super importante, pelo menos eu me considero importante, estar aqui para falar sobre essa visão de design thinking mesmo, né? Pra gente inovar, como estimular a criatividade a partir desse pensamento de design mesmo. Muito bem, então bora para esse papo? Bora! Zil, para começar, o design thinking, como é que ele muda a lógica da resolução do problema? O que eu gostei quando a gente começou a conversar já, que a chamada inicial de vocês já foi sobre essa visão de problema, né? Toda vez que a gente conversa sobre resolver problemas em si, o pessoal já olha para a solução. Nossa, eu resolvo esse problema aqui, e não olha para o problema. Eu acho que o que a gente traz mais de gatilho, usando o design thinking mesmo, é olhar para o problema e colocar a pessoa, né, a pessoa que está relacionada àquele problema, que sente aquela dor, nosso cliente, o nosso usuário, como representante daquele problema que precisa ser resolvido. E é olhando para ele que a gente cria respostas para soluções, né? Mas mais do que respostas, a gente se preocupa com as perguntas. É sempre olhando para o problema, para quem está relacionado àquele problema e criando perguntas para daí sim obter respostas. Chega no processo onde a solução independe. Tem 1 milhão de soluções para o problema, mas a gente sempre olha na visão do problema para a pessoa. E depois que esse problema surge, o primeiro passo é o desespero. A gente Sim. chora de nervoso e Deita em posição fetal. Eu reclamo, mas eu resolvo. Perfeito, eu reclamo, mas eu resolvo. Primeiro eu choro no banho, mas eu resolvo. E acho que isso é o principal ponto. Acho que muita gente tem essa percepção também assim, não, eu resolvo. Mas resolve o que exatamente? Sim. Qual que é o próximo passo depois do desespero? Não, achei maravilhoso vocês trouxeram, porque a primeira coisa que bate na gente é o desespero. Uhum. Mas eu acho que o desespero vem porque a gente quer encontrar uma solução rápida para aquilo e não faz as perguntas. E você resumiu pra mim, assim, vamos acabar o podcast aqui, né? Você resumiu pra mim muito bem. Gente, obrigada. Deu! Vamos pra parte. Sim, já acabou, né? Mas você resume muito bem. A gente tem que entender as perguntas, tem que entender o que você quer encontrar naquele problema para solução. Porque quando a gente começa a olhar pro problema mesmo, a gente vai entender qual é a mecânica do problema e qual parafuso aperta, o que eu preciso fazer. Mas eu começo a fazer perguntas. Tem uma frase muito legal que eu gosto, aprendi com uma amiga, que é: designers não fazem afirmações. Quando você estiver trabalhando com design thinking ou estiver modelando, criando uma solução para um problema, não faça afirmações. A minha solução vai fazer isso, eu vou resolver esse problema. Não, calma. Vai atrás das perguntas, vai atrás das respostas, cria a hipótese para aquilo e testa. Quando você vai atrás das perguntas, tira um pouco dessa ansiedade de desespero de eu preciso resolver. Não, eu preciso entender esse problema. Sabe? Acho que o design thinking passa exatamente por esse processo. Então... Ainda pensando no processo, né? Quais são as etapas desse processo, né? Ótimo. Identifiquei um problema, entrei em desespero, chorei no banho. E agora? Me acalmei. E agora? Tomei uma aguinha. Porque a proatividade ela é boa, mas ela pode atrapalhar, então como você está trazendo pra gente. Então existe um primeiro passo importante que é entender essas perguntas a serem respondidas, qual é essa ordem, né? Sim, a gente tem as etapas certinhas dentro do modelo de design thinking mesmo. Então, design thinking ele se baseia nessa hipótese de como a gente, como designer, pensa antes de solucionar. Quero fazer um parêntese curto. Toda vez que a gente ouve a palavra design, a gente pensa em estética visual, tipo uma logo, alguma coisa.
Mas eu gosto muito mais da representação que a gente está tendo agora, com as visões de UX Research, UX Design e UI Design, sabe? Então, primeiro a gente pesquisa, daí a gente modela um processo baseado na experiência para o usuário, independente do que seja, e depois a gente vai fazer aquela parte visual mesmo, que é a parte de interface. Entendendo isso, e agora respondendo de fato, a primeira etapa quando eu me desespero com um problema a gente chama de empatizar, né? A gente cria empatia com aquilo, entende tudo que está relacionado às propostas daquele problema. A gente tem um desenho, inclusive, que é o Double Diamond, a gente usa muito, que é a partir daquela hipótese de problema, a gente tenta descobrir todo o impacto daquele problema e criar perguntas e hipóteses de, ok, o que eu preciso entender sobre esse problema, qual é o impacto dele, para daí criar propostas de solução. E a partir das propostas de solução, então, a gente passa por esse fluxo de escolher um problema, ampliar o escopo para descobrir a maior quantidade, tem até aquele desenho do triângulozinho assim, seria maravilhoso, fazendo aqui, né, Sim, no visualmente, estou dizendo no ar, bem bonitinho. A gente tem a proposta inicial, a gente mapeia tudo que aquilo impacta, depois de mapear isso a gente começa a refinar aquilo para um problema específico que a gente resolve. E isso que eu acho maravilhoso. Existem um monte de problemas relacionados àquele problema. Então um problema ele é composto de microprobleminhas. Eu não resolvo todos os problemas em escala, mas eu resolvo um probleminha desses e vou resolvendo os outros na sequência. Tá, vamos tentar trazer isso um pouquinho menos filosófico, mais prático. Claro. Exemplo prático. Vamos resolver um problema. Vamos resolver um problema. Nossa, vamos lá, maravilhoso. Inclusive, nas experiências que a gente tem, vou até fazer um outro parêntese, dentro do modelo de Design Thinking, a gente usa o Design Sprint para fazer essas coisas. Tá bom? Então, no Design Sprint, a gente costuma passar por uma semana cada uma dessas etapas e vamos fazer um mini Design Sprint aqui no tempo mais curto que a gente consegue, que é primeiro escolher um problema para resolver. Então, é fácil de fazer assim. Então, posso fazer com vocês. Me falem problemas. A gente tá falando de questões relacionadas principalmente à criatividade, à cidade. Vamos escolher coisas que a gente olhou no dia a dia da gente aqui e viu como problema, de fato. Então, me falem problemas que vocês falaram. Pode ser qualquer área. Pode ser... Brilha, vai lá. Brilha, gente. Vamos pensar na cidade. Isso, na cidade. E pode ser qualquer coisa, uma coisa que impacta. Exato, pode ser até qualquer porque o nosso festival, como ele tem esse foco também de pensar na cidade do amanhã, a gente tem que pensar muito na cidade. Vamos pegar um problema aí atual. Eu acho que a gente tem que tirar essas chuvas, vamos pegar as Boa. chuvas, né? E as chuvas, elas têm trazido pontos de alagamentos que a gente talvez não tinha tanto antigamente, ou não se olhava tanto, ou pelo volume de chuva. Enfim, hipóteses. Ótimo. Um problema recente, né? O alagamento, ele é uma possibilidade, né? É um problema ali. Então, como é que vamos começar pensando nisso? Eu adorei. Todo mundo topa alagamento? Vamos. Só fazer essa coerência? A gente começa a se conectar aqui já para fazer coerência. Dentro do alagamento, a gente tem vários impactos. Quando eu falo alagamento, olha o que ele pode impactar. Mobilidade, eu me deslocar de um lugar do outro, comunicação, isso interfere na minha rotina de trabalho, tenho prejuízos mesmo, moradia, doenças também. Então, tá vendo? Se eu fosse falar, vamos resolver um problema de alagamento. Tá vendo que o desespero bate aqui, droga? Como é que eu fico? Já a perninha começa a tremer, o olho aqui. Zoom da pálpebra tremendo. E olha, eu gosto também do modelo do Design Sprint, eu adoro ter essa conversa, nossa, eu fico muito empolgado. Massa, o modelo do Design Sprint, ele meio que dá uma destravada no cérebro, ele dá essa desbloqueada, assim, que a gente engana o cérebro de vocês quando a gente tá facilitando. E é exatamente o processo que eu tô fazendo, igual o mágico que ensina o truque, mas eu estou falando, a gente engana o cérebro de vocês. Daí dentro disso mesmo da solução, qual dessas áreas a gente pode escolher? Relacionado à mobilidade, relacionado à informação, relacionado a prejuízo, à cidade mesmo, ao meio ambiente, clima, como a gente pode analisar? Quais problemas vocês acham que a gente pode olhar, assim? Vamos de mobilidade. Mobilidade, ok. Então a gente vai falar sobre alagamento em relação à mobilidade, o quanto isso tem impacto, etc. Tá bom? A gente vai lá pra frente agora, assim, se a gente for resolver esse problema mesmo no mundo real, como que tá o mundo depois que a gente resolveu? A gente é os bons aqui, a gente resolveu, cheguei, daqui a 2 anos a gente resolveu o problema. Como é que tá o mundo, como é que tá a cidade de Curitiba em relação à chuva, barra alagamento? Eu ia falar que tem um Capura no ano que vem. Não, a gente resolveu, isso tá falando de você não resolver, a gente resolveu o problema. Como é que tá? Sabe aquela imagem que tava acariciando um tigre, tava tudo perfeito. Sim, a natureza, né? Tudo A gente tá mudou. podendo discutir, sei lá, homenagem pra Anitta na cama.
cama. Coisa Eu já de tava pensando em mas carro nada voador e Sim. vocês estão pensando Não, em homenagem. eu, né, pelo desculpa, amor de Deus. a gente tá falando sobre tá num podcast que fala de criatividade, de nosso nível de criatividade É, a muito gente grande. fala. Mas esse Não, colocou um não, limite. não. Mas eu adorei. Mas é isso, a gente tá num cenário ideal. Mas olha que legal, a gente precisa estabelecer isso numa gente- realidade tangível, alcançável. Vamos pensar Perfeito. então que a gente resolveu esse problema e agora o curitibano aprendeu a dirigir na chuva. Boa, isso aí, já temos um ponto. Então o Curitibano aprendeu a dirigir na chuva. Os Tá bom? carros ficaram Autocrítica. melhores preparados Ei, para essa eu- situação, talvez. Aham, tecnologia a gente melhor tem adequada. carros preparados pra isso. Pra Perfeito. enfrentar. Mais alguma coisa que a Pessoas gente... desenvolveram habilidades que não tinham para lidar com essas situações. Boa. Elas deixaram de ser burras, por exemplo. Ai, pesado, Caiaque. pesado. Não, mas boa. funciona. Ó, mas a gente tem 3 pontos. Eu até quero guardar esse ponto pra eu Uhum. lembrar depois, mas eu adoro. A Design Sprint é maravilhosa por isso. Então a gente já tem esses 3 pontos. Então a gente dirige melhor na chuva, pessoas se comunicam melhor e a gente tem carros mais preparados pra isso, ok? A gente tem alguma métrica pra medir isso? Qual que é o impacto disso com métrica mesmo? O tempo de deslocamento. O tempo de deslocamento reduz, Perfeito. os carros estão mais aptos a não sofrer problemas por causa disso, As pessoas estão menos estressadas. as pessoas estão menos estressadas, a gente tem uma estrutura onde elas conseguem desviar no trânsito sem sofrer impacto, pelo menos nesse caso que a gente está E até trabalhando isso. economia, né? É, Uhum. as pessoas odeiam menos a chuva também. Talvez, Porque ela perfeito. atrapalha menos a Aceitaram melhor a situação, talvez. É. Ok. Sabia que aqui a gente já tem uma ideia sem a gente fazer? E esse é o ponto, por isso que eu queria voltar. Quando a gente começou a conversar sobre alagamento, essas coisas, as coisas que a gente comentou é sobre, nossa, mas molha tudo, faz. Agora a gente acabou de modelar uma hipótese de solução para alagamentos baseado numa informação de educar para consumo, ou educar por problema relacionados a alagamento, etc., podendo promover outras soluções. A gente já tem um ponto de partida mais claro com o objetivo que eu quero alcançar. É isso que o Design Thinking traz pra gente. Quando a gente começou lá atrás com o probleminha, cheio de ansiedade, eu só não sabia nem onde eu queria chegar. Agora a gente sabe onde quer chegar. Só queria reclamar. E exato. E agora a gente tem entendo. agora a gente tem um objetivo. E se eu tenho um objetivo, se eu só tiver um objetivo e não tiver plano nenhum, é só um sonho, então agora eu planejo. Que agora a pergunta nessa etapa do Design Thinking, do Design Sprint é: como eu faço para chegar lá? O que eu posso promover? Eu vou puxar um pouco aqui só pra gente não prolongar o papo, mas a gente pode fazer, para dar a ideia mais simples para mais complexa, eu posso criar um Instagram que comunique, avise onde tem pontos de alagamento e eduque as pessoas a como eu desvio, como ficar calmo nessa situação. Calmo, então eu culturalizo as pessoas para essa relação, entender que Curitiba foi uma cidade estruturada em cima de rios, que tem pontos de alagamento, eu já sei dessas coisas, então a gente já meio que cria uma cultura de em algum momento talvez vá alagar. A gente não tem escoamento, não tem coisa. Óbvio que a gente tem que cobrar dos políticos, do nosso sistema de governança, mas a gente como sociedade também se estrutura. Né? De Isso. transporte público, já sei que tem o risco hoje de alagamento. Exato. Então a gente já começa a criar. Isso é a hipótese mais simples, e a hipótese mais complexa é de fato começar a atuar daí com blockchain, com dados, pra gente captar informações e informar as pessoas com antecedência, ou talvez eu possa criar uma solução em IoT para verificar pontos de alagamento ou prever essas coisas. Mas olha que interessante, eu sei de onde eu tô agora, que é problema de alagamento, sei onde eu quero chegar, que é meu cenário ideal, e começo agora a modelar. Lembra que eu falei, sei o problema, eu descobri tudo que isso impacta, escolhi um dos microprobleminhas e para ele eu criei várias hipóteses. E agora eu sei onde eu quero chegar aqui. E agora eu consigo modelar, que a gente passou pelo primeiro diamante, que é escolher um ponto objetivo, que é mobilidade, etc. E eu modelei várias ideias para isso. E agora a gente escolhe uma ideia para refinar, criar um protótipo e testar. E me diz uma coisa, Zil, é muito legal porque a gente vê realmente o planejamento ganhando vida Uhum, nesse processo. E como qualquer planejamento, o Design Thinking, no conceito dele, planejamento a gente acredita que é moldável também. A partir do momento que você coloca ele em prática, muitas coisas mudam, inclusive o objetivo final. É bom ou é ruim dentro do Design Thinking? Boa. Eu vou trazer também uma outra visão que é uma visão atual, que é de pensamento ágil. A gente tem que se acostumar... Nossa, tem várias microcompreensões aqui. A cabeça vai lá A cabeça vai longe, né? Foi pelo menos o Zio, ele concatena essas 3 informações. Então, pelo menos a visão ágil de desenvolvimento de negócios mesmo, e um conceito muito legal que chama antifrágil. A gente não controla as variáveis das coisas, mas tem que ter um estado meio que de presença ali. É literalmente entender assim, tudo que a gente cria na prática mesmo nasce meio que para não dar certo. E calma,
Porque assim, se você queria ter um negócio ideal, imagina, você tem todos os milhões de reais que você precisar para criar teu negócio ideal. Estabeleceu, criou o prédiozinho, sentou, sentei na minha cadeira, tenho o meu negócio ideal. Se você sentar e cruzar o braço, nada acontece. Ele vai estar fadado ao fracasso. Precisa da gente como agente de ação, olhar para aquilo que está acontecendo e atuar, se movimentar e ter ações. Ainda que, respondendo a sua pergunta agora, ainda que o objetivo mude, ainda que as ações mudem, precisa da gente estar atento e presente para analisar aquilo e mudar com velocidade. A gente fala, né? Erra rápido, aprende rápido. Então, mudar com velocidade, estar atento para tomar as decisões e se adaptando ao plano. Deixa eu complementar aqui, Zil. Quando você fala também nesse pensamento empático, quando a gente traz isso para os negócios, mas quando a gente une criatividade, né? Eu queria que você conseguisse fazer essa interrelação pra gente, né? Então... E ainda vou complementar. Vou deixar mais difícil essa pergunta, porque muita gente ainda pensa que quando a gente está falando de inovação e de soluções inovadoras, a gente está falando de muito dinheiro. Muita tecnologia. Muita tecnologia, muito dinheiro. Como que a gente faz tudo isso com pouco dinheiro? Boa. Eu adoro essa pergunta. Que a gente, no caso, problematizou demais, limita a gente, tá? Assim. Não. A gente geralmente não tem orçamento. E obrigado por tem só um sonho. E obrigado por trazer esse ponto e falar, Zil, mas não esquece da criatividade. Mas de onde que a criatividade se aplica a isso? Tem um elemento de criatividade que eu adoro falar, que criatividade é resolver problema, tá bom? E normalmente quando eu pergunto para as pessoas, vou fazer esse exercício, fazer o exercício com quem tá em casa também, que é... Quem aqui se acha criativo de fato? Eu me acho. Olha, hoje eu me acho. Ótimo. Tá? Hoje. É louco, assim, porque a gente vem discutindo tanto de criatividade, sobre o que é ser criativo ou não. Então, hoje, ok. Mas por muito tempo foi uma barreira, Exatamente. né? Eu já vou falar... Eu não acho que eu sou Boa. criativa. Mas fiquem Vai ter que comigo. trabalhar mais esse tema. Você pode ir mais, você pode sair do problema. Eu vou terapeutizar todo mundo aqui, inclusive quem tá em casa. Façam com a gente. Preciso dormir mais. Quem- Não deu essa dica já. Sim, não, super válido. Mas essa pergunta de se você se acha criativo ou não tá errada. Eu vou fazer uma outra pergunta, de 0 a 10, quanto você se acha criativo? Daí eu faço sempre, o pessoal em casa 10, pode levantar a mão, 9, 8, 7, 6, 5... Pra gente levantar a mão? Não. tá. Só se coloque. Mas você que não se acha criativo, quanto você se acha criativo? 3, muito bem. Nossa, E essa pergunta também tá errada. A pergunta ideal é assim, qual é a forma da tua criatividade? Agora pense numa forminha geométrica. É isso. Porque agora a pergunta válida mesmo é, que horas são agora? É 2 horas já? Isso. 2h24. Nossa, eu acabei de colocar um tempo no podcast, né? Mas ó, 2h24. agora, 2 horas... quantos problemas vocês resolveram até agora? Nossa. Nossa, Olha isso! Só que é sobre a forma disso. O conceito de criatividade, Isso, né? o conceito. Porque se você for idealizar a forma, talvez tenha gente que vai imaginar mais quadradinho, mais redondinho, mais triangular, ou umas formas bem pontudas, mas outras umas formas bem disformes. Lembra o filme Soul, que tinha umas formas ainda quando são as almas de forma? Nossa criatividade é composta disso, e para isso, pra gente resolver problema e para responder a pergunta de vocês, eu falo que criatividade é referência, trago bastante pra coisa de designer. Se você não é capaz de resolver um problema com o conhecimento que você tem, ou que você acha que tá muito assim, procure outras referências. Então aqui que a criatividade, o conceito de design thinking, de resolver problema, de estar aplicado à inovação, eu estou aqui meio que para publicizar isso mesmo, assim, de evangelizar as pessoas em relação a isso. Vai no teatro, veja musicais, leia livros, viaje bastante, tenha outras experiências, porque você começa a criar referências de outras formas de pensar. É o repertório. É o repertório. E isso faz com que o nosso shapezinho de criatividade muda. Dito isso, como é que a gente aplica a resolução de problemas? É isso. A gente é criativo. A gente resolve problemas. E às vezes a visão que a gente tem só é mais quadradinho, então procure outras referências. Respondendo a sua pergunta, como é que eu faço isso com R$0? Com R$0? É um sonho. A gente normalmente desenha o cenário ideal. Tem um elementozinho sutil aqui que a gente acha que precisa de dinheiro de fato para fazer as coisas, mas esse mesmo exercíciozinho de design thinking que a gente fez, design sprint, eu faço com o pessoal quando eu faço facilitação, principalmente em cursos e tudo mais, e eu termino pedindo para eles anotarem essa ideia de negócio que eles tiveram e faço uma pergunta aqui, ó, pegando seu celular agora, aqui ó, seu celular é uma ferramenta, a internet é uma ferramenta, etc. Se você pegar seu celular agora, eu quero que você anote na folhinha 5 pessoas que você consegue só ligar e perguntar: tudo bom? Eu tenho o produto XYZ, você aceitaria testar?
Muito bom. Deixa eu só fazer um complemento para quem está ouvindo. Qual que é a diferença do sprint para o thinking? Assim, que as pessoas podem ficar, tá, mas o que é uma coisa e o que é outra? Ótimo. Né? Design thinking é meio que o que estabelece o pensamento do design mesmo para a resolução de problemas. E ele está em diversas áreas diferentes. Como eu falei sobre design, o design tem esse jeito de pensar que está relacionado a gente encontrar referências, olhar para o problema em si, não para a solução, e a gente faz. Ele foi aplicado muito na época da Apple, da transformação. A gente tem tem vários microconceitos, vários especialistas que contribuíram para isso. O design sprint daí, o Jake Knapp utilizou a visão de desenvolvimento de solução de problemas a partir do design para criar design sprint, que é uma sprint mesmo, uma corridinha curta de uma semana para, utilizando o jeito de pensar do design thinking, aplicar essa metodologia para solução de problemas para negócios e inovação. É o caminho. É o caminho. Ele só modelou isso usando a mesma forma, Double Diamond, com prototipação, etc., mas daí estruturado para resolução de problemas de negócio. Muito bem. E até eu estava refletindo sobre a pergunta anterior ainda, porque dinheiro você falou, coisa dinheiro é uma coisa que falta muito nesse Contando também o dinheiro. Vamos mentalizar. Né? Depois que eu passei do processo de chorar, né, agora preciso ver as questões. O design, dentro dessa jornada, existem muitas pessoas envolvidas. Você acabou de trazer um exemplo legal que, para fazer acontecer, você precisa de uma rede, você precisa acionar pessoas, você precisa de colaboração. Quando a gente tem muitas mentes criativas, quanto mais a gente entende o design thinking, como aplicá-lo, quanto mais pessoas entendem isso, mais pessoas entendem o conceito e entendem essa jornada. Mas como lidar nesse processo com as diferentes mentes criativas? Que a gente acabou de falar aqui, criatividade, cada um tem uma forma criativa. É uma mensagem, Eugênio? É uma sem diretas aqui para minha. Eu não prestei atenção, desculpa. Sem direta para quem está do meu lado aqui na minha diagonal, mas. Como que a gente trabalha as diferentes mentes criativas nesse processo? Concilia, para também não virar uma bagunça. Porque tem uma meta onde chegar. Tem planejamento para acontecer. Elas estão entendendo o meu recado, sem diretas aqui, mas brincadeiras à parte. Como que a gente concilia essas mentes? Sim, me depois fala a gente mais conversa, sim. Eu poderia citar nomes, mas eu não vou. 2 nomes, mas eu não vou. Não. As pessoas que estão nessa mesa. Que já estão, inclusive, tomando tempo do planejamento. Desculpa. Entendeu com essa discussão? Esse podcast já parece. Podcast é uma terapia. Você já tem um exemplo prático aqui. Tá, tudo bem. De foco, né? TDAH, segura na mesa pra gente segurar. Qual o seu conselho pra isso? Eu acho que tem que ter clareza no objetivo que a gente quer chegar. Porque todas as mentes são criativas e eu acho que a inovação tá nisso mesmo. Quando a gente fez uma mini design sprint aqui, ela foi pra um caminho que eu nunca idealizaria. Como facilitador, a gente facilita as coisas, eu não tenho como gerenciar. O que acontece na maior parte das organizações é assim, o líder tá lá em cima, ele fala, olha, eu tenho aquele objetivo lá. Então o objetivo é criar uma startup, um negócio que vai resolver esse problema. Só que daí ele tem os colaboradores dele, a equipe dele ao redor, e a equipe começa a tomar decisões diferentes. Ele só fala, mas eu não faria desse jeito. Sim, aquela pessoa faria diferente. A ideia dentro da cultura da organização é, nosso objetivo é chegar lá, então temos que escalar essa montanha. Cada um vai escalar de um jeito, tem um que vai vestir uma roupa X, uma roupa Y, todos têm que estar alinhados para chegar ao mesmo objetivo. Mas de fato a gente não vai fazer do mesmo jeito. Esse é o primeiro elemento. O segundo... Mesmo que tem nível 3, assim, de criatividade. Sim, né? Tá. Mesmo quem tem nível 3. Mas o segundo elemento você trouxe, eu acho que compõe muito a resposta, que é assim, o objetivo pode mudar no meio do caminho. A gente pode descobrir um objetivo mais legal em grupo. E eu acho que essa construção essa construção que é coletiva, então a gente organiza a estrutura, uma empresa é um coletivo, iniciativas são coletivas, que tornam um processo de inovação. Quando eu, como Zio, estabeleço uma ideia na minha cabeça, é só até o nível da minha criatividade. Quando eu trago outro ponto, outra pessoa com pensamento divergente, caminho, surgiu uma ideia nova para um caminho que sozinho eu não idealizaria, outra pessoa não idealizaria, é a estrutura do conjunto que idealizou esse caminho e chegou até lá. Então eu acho que na verdade a gente tem que começar a valorizar essas diferenças. É por isso que a gente está falando sobre criatividade, sobre o quanto a criatividade... com essas metodologias que ajudam a gente a estruturar, apoiam a inovação de uma maneira gigante. Sabe a história de que sozinho eu chego rápido, mas conjunto eu chego mais longe? É exatamente isso. Eu vou para caminhos que eu nunca teria descoberto. E estar aberto para o novo, para estar a essa disposição, eu vou chegar no objetivo de alguma forma.
sabe? Mas não talvez pelo caminho tradicional, por um outro caminho que a gente descobre no caminho. Perfeito. Bem Um tapa na terapêutico, né? sua cara. essa Não, eu resposta, jamais gente. estaria dizendo que estou recusando Olha, eu vocês. acho que era pra acalmar e talvez, né, agora a gente tem um problema, uma crise Uma nesse crise pra podcast, resolver, na primeira fácil. temporada. Eu acho, tomara que não seja uma crise, porque eu Ser terapeuta gosto. também. Sim, as pessoas às vezes quando olham também para essas metodologias pensam num momento assim de oficina, um momento assim, tudo bem, eu só consigo aplicar quando eu tô lá fazendo uma oficina, ou eu vou num workshop fazer isso. Como é que a gente inclui esse pensamento no nosso dia a dia, assim, né? Ou como a empresa pode também, no ambiente corporativo, pensando em negócios, incluir esses processos, porque senão a gente fica muito, um dia eu fui numa oficina de design thinking, mas eu não consigo aplicar isso no meu dia a dia. Até complementando isso, porque... eu consegui resolver o problema da mobilidade urbana de Curitiba, mas não consigo resolver esse negócio aqui na na minha minha empresa. mesa. Até porque no corporativo, principalmente no corporativo mais tradicional, quando a gente fala de design thinking, ainda é visto como um gasto de tempo, né? Então, gasto do tempo operacional da minha equipe. Esse negócio de humanas aí. Exatamente, esse negócio de humanas, né? Então, como que a gente coloca isso em prática? No dia a dia? Eu tô tentando segurar, porque para mim esse podcast teria 2 horas. Ai, porque a sim. gente poderia Estamos fazer. sofrendo por isso. Sabe? né? Mas como a gente faz? Outra frase que eu ouvi, não é minha, é dar créditos. Então, a gente não inova no tempo que sobra. Então, a empresa, negócios, iniciativas tem que estabelecer um momento para pensamento inovador. Tem que estabelecer iniciativas ou processos para isso. Tem vários modelos, eu gosto muito do exemplo que a Bosch deu. Então, imagina a Bosch, uma empresa multinacional, estruturada na Alemanha, com um pensamento bem cartesiano, precisa permitir que a inovação nasça. Por uma cultura que é nacional, brasileira. Então, imagine, para uma ideia surgir lá dentro, tinha que passar por toda uma hierarquia até ser testada. Eles criam um conceito que a gente chama de sandbox, sabe? Que é nesse ambientezinho, você pode inovar e testar até que sua ideia seja aprovada, para daí passar pelo processo que de fato é burocrático. Principalmente para grandes empresas. Então, essa é uma ideia para grandes empresas. Mas precisa ter um espaço reservado para inovação. Esse é o primeiro ponto, sempre. Reserve um tempo, um espaço seguro para que dentro do teu negócio você possa inovar, dentro de novos projetos, novas iniciativas. E o segundo é exatamente o que a gente está falando. Apoiar o pensamento divergente desde que a gente, dentro da instituição, esteja direcionado com o objetivo da empresa. Que a pessoa de fato vai pensar de um jeito diferente. E aqui que vem a inovação. A pessoa é criativa, tem outras formas de pensar. E se você desse o mesmo problema para cada um de nós, a gente ia resolver de uma maneira diferente. Então, eu acho que isso é legal. Esses são os 2 pontos. E as metodologias que a gente não usa só porque alguém escreveu e achou legal. É realmente uma forma de eu fazer perguntas e obter respostas mais objetivas. Como eu fiz com vocês, se eu perguntasse para cada um de vocês antes como é que a gente resolve o problema de alagamento, cada um ia falar um pouco da sua dor, da sua percepção, ia falar, nossa, se eu fizer aqui, resolve ideia. Não se preocupa com a solução, a gente acha uma. Mas que problema de fato a gente quer resolver e qual é de fato o impacto disso? E pensando em pergunta, trazendo para o cenário corporativo novamente como exemplo, né? Um profissional ele pode trazer isso para o seu dia a dia, mesmo que o seu líder não entenda a importância desse processo. Sim. Quais perguntas esse profissional tem que fazer, mesmo que de forma discreta, né? Mas para ele conseguir adotar esse hábito no dia a dia, sem que pareça que estou tomando teu tempo equipe, líder. Quais são as perguntas chaves desse fluxo? Boa. Sempre objetivo. A gente, na verdade, tem que estabelecer o objetivo lá na frente. Tem um ciclo de perguntas que a gente faz. As perguntas mudam um pouco. Nesse caso, eu tento não ser tão assertivo, assim, porque as mudam porque o problema vai mudar. Olhar para quem isso impacta, sabe? Por isso que a gente sempre coloca, quando eu faço um desenho de resolução de problema, existe um problema, só que eu não estou olhando para o problema, assim, eu estou olhando para a pessoa que está responsável por ele. E eu vou olhar para a pessoa e fazer perguntas para ela, para ver como é que é a experiência, até que em algum momento vai fazer. Tem 2 formas de analisar isso, pesquisa qualitativa e quantitativa. A qualitativa te traz mais dados, onde você pode propor coisas diferentes. Não sei quanto tempo a gente tem, eu posso dar um outro exemplo que eu adoro, que é a história do cacto. Quem já teve algum processo de facilitação comigo lembra. Mas imagina assim, num mundo hipotético, eu te dou um cacto de presente. Ai, meu Deus, eu vou matar ele, eu já matei um cacto. Mas, meu Deus, o gente. cacto Eu nem já matei tinha. também, eu sei, matei um gente, cacto eu matei. mais de uma vez. Tudo bem. Eu adoro, você é a pessoa ideal pra gente fazer esse teste. Isso, Só que tem... Você é capaz de cuidar de um cacto. Cacto, Você e tirar não da fez. própria vida.
Excelente, Eugênio. Parabéns. Coitado do Zil, a gente já E chega você, aqui não pra só você, escutar hoje. não só você tem esse cacto, como ele tá sem vaso. Tá segurando o cacto na mão e tá lá, meu Deus, eu tenho um cacto na mão, eu tenho um problema. E não é, você tá feliz segurando esse cacto? Não, né? Daí, ok. Foi um Eu já tô- presente. Rafa, Espinhando, tem que Rafa, cuidar, você- tem que- É um Você- presente, como que você não tá feliz? Rafa, fala pra ele que você segura o cacto pra ele por R$1.000. Por R$1.000 você segura o cacto pra ele. Nossa, tá Nossa, caro, eu Rafaela. Se for um mini cacto, eu seguro pra Eu você. sei. Não, 500. mas olha como a gente discute, adora, né? A gente aqui é criativa já vai pra outro nível. E capitalista, né? Não, pelo sim. visto. Mas daí você pagaria R$1.000 por isso? Você pagaria ou não pagaria? Não pagaria, né? Se você tivesse, você pagaria, né? Então você tá Você cobrando ganhasse barato. na Mega. Olha, Se ganhasse olha na essas Mega. mecânicas aqui, como a gente já É, aplica você essa tá visão vendo de dinheiro. design pra negócio, né? Tudo é perspectiva. Perspectiva, perfeito, perfeito. É, o quanto eu já começo a analisar, opa, você tá pedindo um pouco então. Mas assim, é porque você tem dinheiro. Mas é um dinheiro, um esforço. Mas se eu te falar assim, você tá cobrando 1.000 dele e falar, ó, eu tenho a solução pro seu problema, eu só vou cobrar R$50, você quer? Tá, desde a negociar. Certo, eu vou te dar um vaso. Olha a sutileza do que a gente tem aqui. Eu vou perguntar pra ele qual de fato é o problema. O problema é você tá segurando o cacto? Ou tipo, tudo bem, você não tem como se desfazer do cacto, pagar R$10.000 pra alguém assumir aquele cacto pra você. Mas você paga pra alguém lidar com aquilo, fazer. Então entender de fato qual que é o problema de você ter um cacto, fazer, que aborda. Você citou o fato, e aqui a gente faz esse mesmo processo, por isso que eu falo que as perguntas mudam. Eu fazer com ele em relação a ele não saber cuidar de plantas. Qual é de fato o problema de você não cuidar de plantas? Você não lembra? A humilhação, né? É Você um não trauma. lembra. Aquela, Você é né? burro. Você não tem repertório pra isso. Não tem responsabilidade. Você não sabe com isso, Você sua não rotina. sabe o que é fotossíntese? Eu entendi, tá? Que eu preciso melhorar nisso. Obrigado. Em várias encerrou. coisas. Mas essa conversa aqui, Provocações, por isso né? que é diferente. Eu não- Cada pessoa pra humilhar o Eugênio. Não, é cada a segundo papo que eu tô sendo humilhado aqui. Final da temporada, o Eugênio vai estar na terapia. Não, eu vou sair daqui Sim. com uma lista de aprendizados, né? Você daqui já estudando. Terapia, hein? Porque não tá em dia. Não, e o objetivo não foi esse. Ele que se colocou na. Eu falei, não, eu não gosto, não sei cuidar de cacto, tá bom. Não, mas a gente fala que assim, isso aqui já é uma terapia mesmo, né? A gente... Não é, né, amigo? Vamos ligar Não, pra terapeuta. o que a gente já profissional. reconheceu? Oi, conserta. Tá. Ah, é? Vamos lá, gente, Tempo Zil. aqui. Vamos. Sim, verdade. Mas tá vendo que não tem uma pergunta estabelecer? Pergunte o porquê do problema. Não, olha que. Vou falar aqui, ó. Gosto, meu coração fica feliz, gente. Olha que delicinha que a gente acabou de perceber o que eu falei lá no problema. Você viu que eu me apaixonei pelo problema do Eugênio? É isso. Falei assim, eu me senti mas acolhido. por que você não consegue cuidar? Me fala, o que faz? É diferente. E é nessa conversa, me apaixonando pelo problema dele, mas a partir da visão dele, como quem tem esse problema, como detentor desse problema, como cliente, como usuário, eu descubro, na minha cabeça, eu falo, não, pode, Eugênio, você me dá R$5.000, eu seguro o cacto pra você, então imagina. E lembrando, Tá pensando em você, e eu fico lá, eu sofrendo com o problema dele. Não, olha, tá vendo a sutileza que a gente falou de dinheiro, falar da coisa? Eu consigo comprar um vaso baratinho. Eu penso, o Zil pensando aqui, ó. Eu consigo comprar um vaso baratinho. Como é que ele nunca pensou nisso? Como é que eu não pensei? Não, e aqui que tá. Aqui que tá. Aqui, olha aí, direta. não, ou sabe o que eu posso vender? Já que as suas amigas estão aqui, eu posso vender um livro de como cuidar de plantas. Olha Mas eu poderia também usar aquele cenário dos R$0 e ainda falar, se vocês são minhas amigas, vocês seguram esse cacto pra mim. Daí esse daí é outro problema psicológico. né? A gente então tá não sentindo narcisismo. Já Mas aí... Mas você vê que os elementos que eu falo sobre olhar pro problema, se interessar e olhar a partir da pessoa. Então, olha para o problema, a partir da pessoa. Lembra do Double Diamond? Um monte de probleminhas. Tem um monte de problemas que cuidar de um cacto sem vaso, segurar na mão geram. E tem várias formas de resolver. Eu venderia um vaso, você ensinaria ele a cuidar. Você faria outra coisa. Como vai fazer? O interessado é ele. A gente que tem que perguntar pra ele como resolve. E assim, a história é assim, você tem um livro agora? Você tá com um livro físico agora aqui? Não. Eu também não tô com um vasinho físico, mas assim, Eugênio, o que você toparia? Você preferia um livro ou um vasinho? Pode escolher. Tá bom, amanhã eu te entrego. Eu não tenho isso, mas eu sei que ele vai comprar meu. Perfeito, perfeito. Olha a mecânica, tipo, sabe, essas coisinhas assim. É aqui que a gente fala que modelar a hipótese e validar o negócio é assim. Eu quero só saber, você pagaria tanto por um vaso? Ele falando, sim, tá vendido, amanhã eu te entrego. Vendemos, gente, vendemos. Tá, e aí pensando até em trazer essa metodologia para empresas, enfim, uma coisa muito importante, principalmente em grandes empresas, é métrica. Como que eu meço o sucesso disso? Boa.
A gente tem, nesse caso, a gente mede muito a partir de OKR. Lembra que a gente, quando estava fazendo a nossa mini design sprint, a gente criou métrica para isso. Só que a nossa métrica não é objetivo, é 35 usuários, R$1.000 em venda. Ela está próxima do que a gente quer alcançar como estrutura de negócio mesmo, como entrega, como qualidade. Então, a minha métrica pode ser 100 usuários satisfeitos. Atualmente está mais fácil, a gente tem NPS, a gente mede com churn, a gente mede com um monte de coisa a satisfação do cliente. Mas daí são formas de medir diferente. Óbvio que a empresa precisa ter lucro, precisa ter valor, mas essa é uma métrica mais mensurável. Eu vendi um produto, tem um cálculo X, Y, Z, que ele custa, eu sei o número que sai. Toda a métrica de consumo, de experiência do usuário, etc., está relacionada de fato à experiência dele, ao que eu quero alcançar com isso. No caso do Eugênio, é a satisfação dele saber que agora ele é uma pessoa que se sente confortável em ter mais plantas. Porque olha que legal, é o Zio empatizando com o problema dele e querendo resolver isso para ele. E eu não quero resolver o problema dele relacionado ao cacto especificamente, mas eu quero que ele se sinta feliz e satisfeito com a experiência que ele está tendo. Quando eu tiver meu armarinho cheio de cactos... Exato. Daí eu sei. Daí você percebe que você me perguntou sobre como eu sei que ele faz. Eu posso definir que, para minha experiência, no meu objetivo nesse negócio de ajudar as pessoas a cuidar dos seus cactos, a métrica para mim é que a pessoa tenha 5 cactos. Ela não conseguia nem ter 1 e agora ela tem 5. Isso é uma métrica positiva. De perguntas pro cliente. E 3 final. gatos. E 3 gatos. Mas a gente poderia realmente ficar por horas conversando e infelizmente nosso tempo está acabando. Zil, convida as pessoas para seguirem você, para como elas podem continuar essa conversa contigo. Então se você puder compartilhar novamente ali teu arroba. Tá bom. Bom, maravilhoso. Pessoal, me sigam nas redes sociais, no Instagram é Oi Sou Eu Zil, é muito fácil de achar, meu nome é Zil Ciano, só tem eu na internet, é meio fácil, mas procurem Oi Sou Eu Zil no Instagram. Eu gravo uns vídeos falando desse mesmo conteúdo, essa visão que eu acho mais leve de inovar e empreender. Para quem quiser me encontrar também, eu tenho diversos cursos no Vale do Pinhão para desenvolvimento de projetos, metodologias ágeis. E se você quiser entrar em contato para procurar mais sobre inovação dentro da sua empresa, só me manda uma mensagem no Instagram. Maravilha. Muito bem, gente. Esse foi mais um episódio do BoraCast, um podcast que a gente prova que a inovação de verdade acontece quando a gente aprende a pensar juntos. E você também pode continuar acompanhando a gente. Siga a gente no Curitiba Mais Criativa no Instagram. E lembrando que no dia 21, 22 e 23 de abril acontece o nosso Festival da Criatividade. Esperamos vocês lá. É isso aí. Valeu, Zil, e até a próxima. Valeu você também que está acompanhando a gente. Até mais. Obrigado, Zil. Obrigado.